Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Com muito prazer e satisfação que novamente eu apresento a temática que foi desenvolvida na 10ª CIPAD, aqui no Hospital de Base, Bauru, São Paulo. Primeiramente gostaria de me apresentar, eu me chamo Bruno Henrique de Souza Mangueira, sou formado em História, com habilitação em Geografia e especialização em Antropologia. Através da minha formação, né, eu tenho competência para dar aulas de geografia, sociologia, filosofia, história, amante da psicologia também, né, e de outros temas, logicamente, correlatos aí das ciências humanas. Eu trabalhei em várias áreas da educação, como docente, seja como educador social, seja como inspetor de alunos, né, enfim, né. Já passei por várias situações e várias realidades, né. Também já trabalhei em várias outras áreas profissionais, inclusive também na saúde, né, como estou trabalhando agora neste momento e pretendo continuar aí por um bom tempo, né. Estou cursando farmácia agora, comecei a cursar farmácia, justamente porque tenho experiência como técnico de farmácia, tanto em farmácia de manipulação quanto farmácia hospitalar. Haja visto agora eu estar trabalhando como técnico de farmácia aqui no Hospital de Base Bauru, assim como trabalhei também no Hospital Estadual como técnico de farmácia também. Faço parte da CIPAT, faço parte da CIPA, e durante as reuniões da CIPA, né, da organização da CIPAT, no caso aqui, eu me convoquei, né, eu me convidei aí para fazer parte do hall, né, dos palestrantes, né, desenvolvendo um tema, logicamente, né, relacionado àquilo que foi desenvolvido pela CIPAT, aquilo que nós desenvolvemos aí nas reuniões da CIPA. E, logicamente, entendeu, eu fiquei muito feliz, né, em ter essa oportunidade, justamente porque eu já trabalhei, entendeu, com palestras, enfim, né, em vários locais, né, de ensino, principalmente locais de ensino, né, mas também alguns outros locais assim tal, e desenvolvendo vários temas, mas principalmente trabalhando o tema, né, no caso aqui, vontade, que está relacionado ao livro, né, ao qual eu lancei já há um certo tempo, que chama-se O Poder da Vontade. Bom, vamos lá. 10ª CIPAT, né, Hospital de Base Bauru. Ambiente saudável de trabalho. O trabalho engrandece o homem, o trabalho engrandece a vida. E o tema que eu trabalhei, que eu desenvolvi, que eu joguei a produção, né, aos organizadores mesmo da CIPAT, né, foi superando desafios. Então, é um tema, logicamente, de abertura a todas essas palestras que foram desenvolvidas durante esse momento, né? Grandes pessoas, grandes convidados, né? A presença ilustre da Camila, né? Que foi uma paciente, realmente é uma paciente muito querida e foi uma paciente do Hospital de Base, né? E a maneira como ela se apresenta, o testemunho, tudo isso é muito importante, e outros personalidades ilustres, né, que foram convidados e aceitaram, né, e ficamos contentes com isso, né, a participação dessas palestras. Mas vamos lá. Já falei a respeito de mim e irei falar a respeito da temática, no caso aqui, desenvolvida. Gostaria que vocês gravassem, assim como eu falei anteriormente na palestra, né, no dia 16, né, a partir de umas 8h30, mais ou menos, né, gostaria que vocês gravassem, guardassem para vocês, a princípio, a palavra vontade. E a partir daí nós iremos trabalhar tudo que se relaciona a isso daí, né, que se chama aquilo que conhecemos como vontade. Mas a temática que eu irei desenvolver, a princípio, que eu irei trabalhar, é desafios. Porque o tema, logicamente o título, é Superando os Desafios. Então, a primeira coisa que eu trabalhei, que eu desenvolvi com o pessoal, né, e logicamente com quem está assistindo nesse momento, é quando surgem ou aparecem os desafios. Então, nós somos constantemente, desde a nossa concepção, voltados, no caso aqui, a enfrentar grandes desafios. Somos vocacionados, somos levados a enfrentar, a passar por grandes desafios. Por exemplo, entendeu? Na concepção, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, quando o óvulo é fecundado, é um desafio, né?
você tem um desafio, um só, entendeu? É escolhido, um só chega ao destino, e a partir daquele momento você tem uma concepção. Um ser ali é gerado, é um desafio. A divisão celular, a formação, entendeu? Daquele ente, né? A formação daquele ser, né? Que vai ali se desenvolvendo. Quando nós nascemos, entendeu? Também é um desafio enfrentar o mundo. Já somos levados ao mundo. Temos que respirar, enfim, né? Somos levados a essa nossa realidade. O nascimento também é um desafio, tanto para a mãe, logicamente, quanto para a criança que está nascendo naquele momento. A socialização familiar. Nós, enquanto profissionais aí também da área de ciências humanas e sociais, nós sabemos que isso aí também é um grande desafio. Na área da psicologia também, né? Essa maneira como nós somos voltados a fazer parte de um ambiente ao qual realmente estamos conhecendo naquele momento. Somos tábuas rasas, né? Para uma formação, a formação de nós mesmos, no caso. Então, essa socialização familiar é um desafio. Você aprender a falar, você aprender, entendeu, a andar, não é? Não está relacionado ao ato de se socializar, mas simplesmente ao ato de sobrevivência, a linguagem, a fala e a maneira como nós realmente vamos conhecendo aqueles que estão próximos de nós. O próximo desafio, a socialização escolar, a maneira como nós, entendeu, somos levados, né, temos que passar por esse processo, né, de formação educacional escolar, que não é a escola, ela não tem por princípio simplesmente formar indivíduos, né, aptos a exercer uma profissão pura e simplesmente, ou aprender uma grande gama de conhecimento. Não, ela tem por objetivo formar um cidadão, levar, entendeu? Você entender que você não é o centro do universo, que você tem que se relacionar com outras pessoas que estão aquém do seu círculo familiar e acabam fazendo parte da sua vida. A socialização profissional, né, os grupos congeniais, onde você se encontra ali, no caso ali, na empresa, a sua primeira relação de trabalho, a equipe onde você trabalha, as pessoas que você vai conhecendo naquele momento, não é? Tudo isso daí são desafios que nós vamos passando, querendo ou não. São desafios, vamos dizer assim, espontâneos. São desafios que realmente nos sobrevêm. Temos que passar por esses processos. Mas, entendeu? Além desses desafios que são muito importantes e nos forma, e nos fortalece, e nos forja, existe o que? As adversidades da vida. Aquilo que realmente não podemos controlar, aquilo que não podemos prever. Um luto, seja uma situação, uma outra situação problemática, várias situações de problema que nós infelizmente passamos na nossa vida, nunca uma doença, nunca pensávamos que iríamos passar por aquilo muitas vezes e nós acabamos por passar por essas adversidades, esses problemas. E isso daí, entendeu, em si, nos leva a um termo, né, que a psicologia trabalha como resiliência, que pode ser também compreendido como resistência. A maneira como nós suportamos essas grandes adversidades e problemas da vida, que estão além dos desafios que passamos cotidianamente no trabalho, né, e essas outras adversidades que nos levam a realmente ter a capacidade de passar por essa tormenta. E eu usei, no caso aqui, a história de Jesus, né, no barco com os discípulos atemorizados porque uma grande tempestade vinha sobre eles, e Jesus indagado, né, tirado ali do seu sono, do seu repouso, questionou a fé deles e acalmou o mar. E eu disse, entendeu, acreditando ou não isso como uma história, algo que aconteceu, que a Bíblia apresenta como algo verídico, um fato, ou não, como simplesmente uma história religiosa, uma metáfora, é interessante perceber e entender que isso daí, de certa forma, nos leva, entendeu, a compreender e entender que as tempestades, infelizmente, elas vêm, mas elas também vão. E a maneira como nós suportamos isso daí é que nos faz realmente galgar outros desafios e nos fortalece também. Então, essa capacidade de resiliência é muito importante para que realmente possamos o quê? Superar os desafios. E quando eles vêm? Constantemente. A diferença é que há desafios, né, que nós realmente vamos ali procurando também, né, uma formação profissional, alguma outra coisa assim, relacionado a isso. E, logicamente, também aquilo que não podemos aí prever, mas que nos sobrevém, e nós vamos aí lutando realmente contra isso. Passando por isso aí, tenho certeza que isso daí vai passar e que iremos realmente
nos tornar pessoas melhores após esses processos todos. A outra temática que foi desenvolvida, que a CIPAD trouxe como tema principal, como objetivo principal, é como tornar um ambiente de trabalho saudável. Buscando um ambiente de trabalho saudável. Então, como podemos tornar um ambiente de trabalho saudável? Isso é muito interessante porque realmente precisamos, entendeu, viver em um local saudável. Hoje em dia você tem uma discussão muito grande em relação àquilo que é tóxico ou não, tal, né, relacionamentos tóxicos, enfim, né. Mas, entendeu, é interessante que nós temos, né, principalmente em um ambiente hospitalar, temos que trabalhar e viver em um ambiente, né, saudável, né. Estamos convivendo com as pessoas do trabalho muito mais do que na nossa própria casa, muitas vezes. E isso daí, entendeu, exige de todos nós a busca de um ambiente saudável de trabalho. E qual o papel, no caso aqui, da liderança para que se possa desenvolver esse ambiente saudável de trabalho? A liderança, ela tem que ser segura de si, né? Saber aquilo que está fazendo, tem que ter conhecimento daquilo que realiza em si, mas pensar na equipe não simplesmente como pessoas que irão desempenhar um bom trabalho e não irá trazer problema a ela, no caso aí, ou a todos ali. Não. Pensar na equipe de maneira individual como pessoas que têm suas próprias histórias em si e que merecem realmente serem ouvidas, né? Pessoas distintas, com histórias diferentes, que estão trabalhando, desenvolvendo um papel ali naquele momento, né? Ganhar a equipe para si. É logicamente não perder o controle da situação, da realidade. Não é isso. Regras são regras, né? Cada setor hospitalar tem sua própria regra, tem sua própria rotina de trabalho, o que faz com que haja excelência naquilo que é desenvolvido. Mas o papel principal da liderança é o quê? Saber ouvir, né, os seus subordinados e, logicamente, também, entendeu? Ter esse tato, né, com as pessoas. Não agir de maneira muitas vezes intempestiva. Há uma responsabilidade muito grande para quem é líder, né? Em relação principalmente à questão do assédio moral, né? E outras formas, por exemplo, de se relacionar e de se comunicar também, né? Sabendo separar, entendeu, o pessoal daquilo que é profissional, né? E tendo uma ação sempre mais séria em relação a tudo aquilo que é desenvolvido. Então isso daí é o grande desafio e a grande responsabilidade de quem assume o papel de liderança. Essas questões pessoais são muito importantes e tornam o ambiente de trabalho muito mais saudável, né, e produtivo, e melhor do que simplesmente se fosse cobrado, né, muito entre os funcionários para que se exercesse um bom papel, né. Uma pressão muito grande assim acaba trazendo muito mais problemas do que uma boa abordagem, né? E uma maneira de você realmente se liderar todos ali de uma maneira mais inteligente, principalmente inteligente também, né? Eficaz e humana, né? Papel dos técnicos, né? Papel daqueles que são subordinados, aqueles que exercem a função operacional. O que é? Saber respeitar aqueles que são líderes, né? Obedecer, entender, entendeu? Que as regras foram desenvolvidas para desenvolver um bom trabalho, que certas coisas não podem ser mudadas simplesmente porque não se entende o porquê, né? E procurar sempre auxiliar a liderança, não prejudicar, apontar erros, né, ali, né, demonstrar, olha, isso aqui talvez se for feito de uma outra forma não seria melhor, enfim, né? E assim, né? E saber conviver também com os outros, com as diferenças dos outros também, trabalhadores, colaboradores também, principalmente no ambiente hospitalar. Então isso daí é muito importante. Falei a respeito da importância do trabalho. Por quê? Porque nós estamos falando a respeito de trabalho. E a importância do trabalho, ela se dá, ela se dá através da geração de riqueza. Então, o que gera riqueza numa sociedade é o trabalho, porque as pessoas trabalham e se produz muitas coisas. Não é simplesmente o fruto da terra, né? Você tem um trabalho, o ser humano trabalha, ele transforma a realidade em um ambiente. Isso daí faz com que haja o quê? Uma produção muito grande. Então isso daí há um enriquecimento, produz um enriquecimento pessoal e social. Justamente por quê? Porque você tem um aumento de riquezas. Só que para um trabalho, entendeu, ser bem desenvolvido, é interessante que você tenha um bom ambiente de trabalho e o quê? E segurança. É a outra temática, né? Que a segurança, ela é a principal garantia de um bom ambiente de trabalho. A temática da CIPAT também é segurança,
né? A segurança engrandece a vida. Então, é interessante que se tenha, entendeu? Uma boa segurança, evitando-se acidentes, evitando-se problemas, né? Um bom ambiente de trabalho também faz parte, principalmente um dia muito discutido em relação à questão da segurança no trabalho, justamente para que o quê? Para que tudo possa ser desenvolvido da melhor maneira possível. Só que essa segurança, entendeu, no trabalho, essa segurança ocupacional, né, um termo aí que Bernardino Ramazzini, em 1700, século XVIII, aí desenvolveu na sua obra, um médico, né, italiano, desenvolveu na sua obra das doenças dos trabalhadores, onde ele descreveu várias doenças que uma grande maioria hoje não existe, mas naquele tempo existiu justamente porque as pessoas começaram a trabalhar e desenvolver doenças ocupacionais, doenças do trabalho, né? Isso em relação à questão psiquiátrica e outras formas de doenças e contaminações. O que é interessante compreender e entender é que o trabalho, entendeu, em si, ele tem que ter uma segurança e, logicamente, também um bom ambiente de trabalho. As relações das pessoas têm que ser boas e oferecer segurança. Só que isso daí é interessante nós trazemos não só no local onde nós estamos trabalhando naquele momento, mas também para a vida, né? Quando nós estamos em casa também é interessante tudo aquilo que nós venhamos executar, as tarefas que venhamos executar em casa, venham ser executadas com a melhor segurança possível. E isso daí é o que realmente devemos buscar. Tudo isso daí, logicamente, entendeu? Né? Eu até citei também na palestra a questão da pandemia. A maneira como, entendeu? Né? A pandemia, ela, de certa forma, né? Ela mexeu com todos nós e o quanto essa área, esse ambiente hospitalar foi muito necessário, foi muito requisitado, sobrecarregado para atender a demanda, né? Sempre crescente de casos, né? E problemas, né? Que ocorreram durante todo o momento que nós estamos passando e terminando, logicamente, com a pandemia. Então, novamente salientando que isso se faz necessário, por isso se faz necessário um bom ambiente de trabalho, com segurança e com o quê? Um clima, né? Uma maneira de você realizar as tarefas que são realizadas ali cotidianamente de uma maneira muito mais tranquila. Né? Isso daí exige um esforço, logicamente, de todos nós. Em síntese, podemos realmente compreender e entender até agora, né? Desafios e resiliência. O tema era superando desafios, então, primeiramente, passamos por desafios e nós sempre temos que aí ter uma resiliência, uma resistência frente a isso daí. Não quer dizer que não iremos realmente aí demonstrar, entendeu? Uma fragilidade em relação a várias coisas. Não, imagine, cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de reagir a todos esses problemas, a todas essas realidades, desafios, mas devemos sempre realmente acreditar que esses problemas passam e iremos conquistar aquilo que nós queremos, e é essa estratégia superando os desafios. Trabalho saudável, é interessante que se tenha um trabalho saudável, né, para que realmente tudo venha a ser executado da melhor maneira possível e segurança para executar tudo isso daí. Mas em relação a tudo isso, toda essa síntese, ela seria, vamos dizer assim, superficial se eu não falasse do tema principal, que é o quê? Que é a vontade. Então, superando os desafios através do quê? Através da vontade, através do poder da vontade, que é o livro realmente que eu lancei. E não é simplesmente porque é o livro que eu lancei, não sou pedante em relação a isso daí, eu tenho a verdade aqui, não é isso daí. Mas, em relação à a vontade humana, e podemos compreender a vontade como algo bom, quando falamos vontade, sentimos algo bom, algo prazeroso, justamente porque é aquilo que nos move, é aquilo que nos leva a realizar, a enfrentar os desafios, a suportar as adversidades, a vencer obstáculos, a conquistar coisas, a criar coisas. Falei a respeito dos avanços da humanidade desde o seu desenvolvimento histórico do início até a Revolução Industrial, que é fruto da vontade humana. Albert Einstein ele vai salientar a vontade humana, que a vontade é uma força muito maior do que qualquer bomba atômica. Então, a essa força em nós é o que nos leva a realizar grandes coisas. Falei nos sintomas da depressão, que é a avolição ou a abolia, que significa o quê? A sem vontade, que justamente entendeu? A depressão, o problema da depressão é que ela acaba nos prejudicando enquanto uma doença, enquanto uma patologia, mas também enquanto um sintoma psicológico também, logicamente que há a deficiência de serotonina, enfim, mas há
uma questão psicológica em volta de tudo isso daí, sim, que é o quê? A maneira como nós perdemos a vontade. E isso daí, de certa forma, também é abrir mão da vida. E não devemos abrir mão da nossa vontade. Por quê? Porque a nossa vida está realmente na vontade. Mas é interessante compreender e entender que a vontade, pura e simplesmente, né, o desejo de fazer algo, não é, vamos dizer assim, não é a única forma, né? Não é simplesmente dessa forma que queremos realizar e conquistar muitas coisas. Devemos saber como trabalhar com essa vontade. E eu apresentei a maneira como nós podemos compreender a vontade. Vontade fisiológica e vontade idealística. Vontade fisiológica é a vontade que nós temos de comer, de nos alimentar. A vontade que nós temos é de essas vontades que respondem aos nossos desejos sensoriais, né? Dormir, enfim, que são importantes. Devemos sim realmente realizar aquilo que precisamos, mas não devemos desprivilegiar ou esquecer que nós também temos uma vontade idealística, que está relacionado à execução dos sonhos, você aprender a tocar um instrumento, você tirar uma carta, você fazer uma faculdade, você buscar um emprego, entendeu? Melhor, formas de você realmente ter condições de exercer uma função que você deseja, que irá te remunerar bem, ou não, mas que simplesmente vai te agradar mais. Você pagar um pacote, por exemplo, entendeu, de viagens, para você financiar uma casa. Então tudo isso daí está relacionado à vontade idealística, que ultrapassa simplesmente a nossa vontade fisiológica. O problema é que a sociedade, infelizmente, ela nos leva, infelizmente, a nos voltarmos pura e simplesmente para a vontade fisiológica, que é, entendeu, essa vontade de simplesmente trabalhar para comer, para sobreviver, pura e simplesmente. Então não há salário que chegue. Não quer dizer que nós ganhamos super bem, não é isso não. Mas se nós, entendeu, simplesmente atendemos a esses apelos que são constantemente, vamos dizer assim, excitados, né, em nós, né, nós não iremos, né, conseguir realizar grandes coisas e ter uma vida satisfatória. Porque o prazer que se dá quando você realiza algo é muito grande, é muito significativo. São os desafios que nós realmente buscamos através da nossa vontade. Então, a grande força, o que nós devemos realmente buscar para superar os desafios, para vencer obstáculos, para realizar grandes coisas, principalmente nesse contexto de quase pós-pandemia, estamos passando por essa tormenta, está acabando, é o que? É a vontade. E não devemos negligenciar ela, porque senão estaremos negligenciando a nossa própria vida também. Muito obrigado a todos, agradeço, espero que tenham gostado. Até a próxima.